Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada, a aula 21. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a criar a história de procedure de inserir fornecedor. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, conectar, vou em Databases, Professor Drauzio, Programabilidade, História de Procedures, e na aula passada nós terminamos a procedure de inserir filial. Na aula de hoje nós vamos fazer a procedure de inserir fornecedor. Então eu vou em Professor Drauzio, botão direito, nova consulta, New Query. Então vou pegar a estrutura básica de uma história de procedure, como eu fiz na aula passada. Então essa é a estrutura básica de uma procedure. Criar um procedimento, vou colocar o nome aqui, vou chamar de USP, fornecedor, inserir. Aqui vão ser colocados os parâmetros. Qual que é o parâmetro da tabela de fornecedor? Vou olhar na tabela. Qual que é o parâmetro que a tabela de fornecedor precisa? Ela é muito semelhante à tabela de cliente, ó. Ela só precisa do ID da pessoa fornecedor, que é um inteiro. Então, o nosso parâmetro de entrada aqui vai ser @id pessoa fornecedor, que vai ser um inteiro, é int. Aí vamos para o corpo, então só lembrando, aqui começa e aqui termina a história do procedure. Aqui é o try, que é o tratamento de exceção, e aqui termina ele. Se der erro, o catch está aqui, que é para tratar o erro. Desfaz tudo o que fez e dá a mensagem de erro. E aqui é o controle de transação. Então aqui ou acontece tudo aqui dentro, ou se der o erro em alguma das linhas, ele desfaz tudo por causa dessa linha aqui e devolve a mensagem. Então agora no corpo, vamos fazer o corpo. Então o primeiro passo aqui é fazer aquele if para validar o fornecedor. Lembra que a filial nós fizemos assim, se a filial já existir, avisa, né? Ó, a filial já existe. Fornecedor, mesma coisa. Se o fornecedor já existir, aquela pessoa que eu estou tentando colocar já é um fornecedor, eu vou falar, ó, essa pessoa que você está tentando colocar já é um fornecedor. Então tá aqui, ó, não deixar inserir uma pessoa que já é fornecedor. Então lembra, se, if, existir, então se já existir, aí eu dou o select aqui, então eu expliquei isso na aula passada, na aula retrasada, então vou passar um pouquinho mais rápido, só para agilizar a aula. Então, selecionar a pessoa fornecedor dentro da tabela de fornecedor, onde o ID da pessoa fornecedor for igual ao parâmetro que eu estou passando aqui em cima. Então, estou inserindo uma pessoa, falando, ó, pessoa 4, eu quero que ela seja um fornecedor. Ele vai vir e vai olhar dentro dessa tabela de fornecedor se já existe um 4 aqui. Quando ele dá o select, essa função exists, ela verifica. Então, essa função exists, ela vai olhar dentro do select se por acaso veio algum registro ali dentro daquele select. Se tiver um ou mais, ela vai entrar aqui na linha de baixo e vai dar o erro. Então, ó, o erro aqui eu peguei da outra hora, então vou colocar aqui fornecedor já existe. Aqui é a mensagem, então se você quiser colocar o fornecedor que você está tentando inserir já está cadastrado no programa, tá? Então você pode pôr a frase que você quiser aqui. Quanto mais curta, mais simples, melhor, porque de repente você pode estar exibindo essa mensagem de repente num tablet, num celular, pode estar mandando, usando essa procedure para cadastrar utilizando um Android, por exemplo. Tá? Nesse projeto, nessa temporada, nós vamos usar uma aplicação desktop. Mas se você quiser fazer uma aplicação depois para usar essa mesma procedure para inserir através de um celular, de um tablet, você pode utilizar. O próximo passo é inserir o fornecedor. Então vamos fazer o insert, eu quero inserir, insert, into é dentro da tabela de fornecedor. Quais os campos, o ID da pessoa fornecedor. Quais valores? Os valores. E aí eu tenho que passar na mesma ordem, como só tem um, então é só ele mesmo. Vou colocar o arroba antes, porque eu coloquei o mesmo nome, porque arroba, olha, ele tá pegando esse cara aqui em cima, ó. Esse cara aqui que eu estou jogando aqui. E está pronto o insert. Inserir dentro da tabela de fornecedor, o campo ID pessoa fornecedor, os valores, a chave que eu estou passando. Está pronto o insert, eu vou pegando o parâmetro e jogando lá dentro. E por último, lembra do select que devolve o retorno? Então vou selecionar. Como eu não tenho nenhuma chave gerada aqui dentro, nada novo, eu vou pegar o que ele passou lá de fora mesmo. Ó. O ID da pessoa fornecedor as retorno. E está pronto a nossa procedure de inserir fornecedor. Criei a procedure, passei o parâmetro, abri a transação e a exceção, verifiquei se já existe fornecedor, se já existiu, vou dar a mensagem, se não eu insiro o fornecedor, devolvo o número dele que eu inseri como retorno. Se der algum erro, eu devolvo a mensagem que eu gerei como erro.
Vamos executar para criar ele. Para executar, aperta o botão execute, o F5. Ele falou aqui para mim, comando criado com sucesso. Posso fechar. Vou aqui na minha Object Explorer. Lembrando que a Object Explorer ela fica aqui no menu View. Object Explorer é o primeiro menu, ou F8, que às vezes você perde ela aqui se fechar no X. Ó. View Object Explorer ela aparece novamente. Então aqui não está aqui ainda, ó. Por quê? Porque eu ainda não dei o refresh, eu não atualizei. Então eu criei lá via código, mas não atualizei a ferramenta. Botão direito, refresh, que é para atualizar. E agora apareceu aqui a minha Story Procedure e fornecedor inserir. Vamos fazer os testes agora, ver se funcionou. Então vou criar uma nova query, botão direito, New Query. Vou criar uma nova query. Vou minimizar aqui meu Object Explorer. Então vamos lá, vamos dar um select na tabela de pessoa. Primeiro eu vou começar pela tabela de fornecedor. Vamos ver se tem algum registro dentro dela. Selecionar tudo na tabela de fornecedor. Vou apertar Execute, ou F5. Olha lá, não está nada, está vazia, então não tem nenhum fornecedor. Agora eu vou escolher uma pessoa para ser um fornecedor. Então vou pegar também na tabela de pessoa jurídica. Asterisco, front, TBL, pessoa jurídica. Então vou selecionar tudo na tabela de pessoa jurídica. Só vai ter o 4 e o 5, lembra da aula passada? Olha lá. Então tem o 4 e o 5. Então eu usei o 5 na aula passada, então vamos usar o 4 como fornecedor. A mesma pessoa pode ser fornecedor filial, de repente, tá? No nosso caso aqui não, né? Porque uma filial nunca vai ser um fornecedor dela mesma, aqui nesse cenário. Mas, de repente, alguma empresa que, de repente, ela mesma fornece para ela mesma, faz algum tipo de operação assim. Então vamos pegar 4 aqui, ó, que na aula passada nós usamos o 5, vamos utilizar o 4. Então eu vou executar. Lembrando que para atualizar, vamos apertar o Ctrl Shift mais R para atualizar os esquemas. Ele vai atualizar a memória dessa ferramenta aqui para trazer essa procedure nova para a memória. Ctrl Shift R, apertei. Agora eu vou executar exec USP fornecedor inserir espaço. Me fala o número que você quer que seja fornecedor, Drauzio. Eu quero o número 4. Então vamos ver. Vou grifar e vou executar. Olha lá que legal, ele devolveu, ó, retorno, devolveu o 4, quer dizer, passou lá dentro, inseriu o 4 e me devolveu o número que eu mandei para ele. E se eu executar de novo, vai dar o erro, não vai? Que é o erro falando que já existe, então vou apertar. Olha lá, ó, fornecedor já existe. E agora eu vou verificar se ele está lá mesmo. Então vamos aqui na tabela de fornecedor, eu vou grifar só essa linha para executar só ela. Executei, e aí ele passa a ser um fornecedor. Mesma coisa da aula passada, se você quiser ver as informações da pessoa 4, você vai fazer um join lá com a tabela de pessoa jurídica, nesse exemplo que eu inseri, e você pode ver. Por exemplo, eu vou só para demonstrar, ó, vamos colocar uma pessoa física também como fornecedor. É mais difícil acontecer, mas vamos supor que a sua empresa é uma empresa pequena e você tem uma pessoa que faz ali, que ela faz um trabalho manual, ela pinta uma fraldinha, ou de repente ela faz um vaso de cerâmica e ela te fornece através do CPF dela. Então vamos mandar um select aqui na tabela de pessoa física. Ó. Vou selecionar tudo na tabela de pessoa física e vou executar. Ó, então aqui tem o 1, 2 e o 3, né, que são o código da pessoa. Então o Drauzio, a Flávia e o Gabriel. Vamos pegar o Drauzio, vamos inserir o Drauzio como fornecedor. Então vou executar. E aqui, que código eu passo? O código da pessoa que eu quero. Então vou passar um que é o Drauzio. Então vou adicionar o Drauzio como fornecedor dessa empresa. Seleciono para executar só essa linha e vou em Execute. E lá ele falou para mim que já inseriu. Se eu apertar de novo, ele fala que já existe fornecedor. E se eu grifar aqui a tabela de fornecedor e der o Execute, ele fala que agora tem dois fornecedores, o 1 e o 4. Vamos fazer o Join? Agora eu vó fazer só com a... Ó, vocês lembram que esse aqui é uma pessoa física e esse é uma pessoa jurídica. Então, se eu fizer o join com a física, vai trazer só esse. Se eu fizer o join com a jurídica, vai trazer só esse. Por isso que mais para frente eu vou fazer uma view unindo as duas, a física com a jurídica, e nós vamos fazer o join com a view. Tá? Então, é a aula que eu vou mostrar mais para frente. Então, só para demonstrar agora, fiz aqui um select. Então, selecionar tudo. Quando eu falo tudo, quer dizer que é tudo dessa tabela e dessa tabela, das duas tabelas que estão envolvidas nesse select. Junte, faça a junção, eu quero juntar a tabela de fornecedor com a tabela de pessoa física. Quando eu coloco essa palavra juntar, eu tenho que falar
em qual campo que ele vai olhar em uma e na outra para ele ver se é igual e fazer a ligação entre as duas. Então aqui é a palavra onde, ó. Onde é aqui que eu falo sobre essa ligação, essa relação, essa chave estrangeira que tem entre as duas tabelas. E aí eu estou falando aqui que a chave estrangeira na tabela de fornecedor chama ID pessoa fornecedor e na tabela de pessoa física chama ID pessoa física. Tá vendo? Então, ele vai pegar o fornecedor. Nós não inserimos o número 1 agora, que é uma pessoa física. Ele vai vir aqui dentro dos ID pessoa física e vai procurar se ele encontra uma pessoa física com o número 1. Quando ele encontrar, ele vai trazer e vai mostrar tudo das duas tabelas. Vamos ver se dá certo. Vou selecionar tudo aqui e vou executar. Olha lá que legal, ó. Ele trouxe para mim, olha lá, ID pessoa fornecedor da tabela de fornecedor, ele achou 1. Aí isso aqui já é tudo da outra tabela que ele fez a junção. Então ele foi lá na tabela de pessoa física e achou 1 lá também. E já trouxe o nome, o CPF, RG, data de nascimento. Então tá vendo? Esse fornecedor aqui é esse cara aqui, é o Drauzio, que tem esse CPF, esse RG. É como eu falei na aula passada. Nas telas a gente sempre manda os dados assim, completo. Então nas telas nós vamos mostrar toda a informação. Mas no banco, na tabela de fornecedor, é só colocar o ID do fornecedor que já está lá ali a informação que eu preciso para saber quem é um fornecedor dentro do meu sistema. Então, para a próxima aula, eu vou fazer a procedure de inserir cliente. Então, se vocês quiserem já ir fazendo, já ir construindo essa procedure, para ver se depois bate com a que eu vou mostrar, vocês podem ir construindo.